A paz do Senhor para todos. Quero ler um texto bíblico que se encontra no livro de 2 Samuel, no seu capítulo 18, o versículo, no caso, 19 a seguir, que traz como epígrafe ou como título: Davi, sabendo da morte de Absalão, chora amargamente. Diz assim: Então disse Amiás, filho de Zadok: Deixa-me correr e anunciarei ao rei que o Senhor vingou da mão de seus inimigos. Joabe, porém, lhe disse-lhe: Tu não serás hoje portador das novas, porém outro dia as levarás. Mas hoje não darás as novas, porque é morto o filho do rei. E disse Joabe ao Coxita: Vai tu e diz ao rei o que viste. E o Coxita inclinou-se a Joabe e correu. E prosseguiu a Amiás, filho de Zadok, e disse-lhe a Joabe: Seja o que for, deixa-me também correr após o Coxita. E disse-lhe Joabe: Para que agora correrás tu, meu filho? Pois não tens mensagem convincente. Seja qual for, seja o que for, disse Amiás: Correrei. Joabe disse: Corre. E Amiás correu pelo caminho da planície e passou o Coxita. O resultado comentaremos. Irmãos, eu preciso tomar muito cuidado, nós precisamos, com a pressa de darmos a notícia. Às vezes a pressa é tão grande que negligenciamos partes fundamentais em uma notícia. Nesse caso, em Israel, mostra esse texto que havia dois tipos de mensageiro. Você tinha um mensageiro, quando a guerra estava ganha, tal mensageiro levava a notícia. Se a guerra estivesse perdida, o outro mensageiro levava. E Amiás era o mensageiro de boas novas. Portanto, naquele momento, não era a vez dele, porque ele não entendia que o filho do rei estava morto. Portanto, ele não tinha uma mensagem. Porque a vida do mensageiro já denotava para o rei segurança ou falta dela. Porque ficava o atalaia no ponto mais alto, olhando para a estrada. Então, quando aparecia o mensageiro correndo, o rei ali perguntava quem era, quem é aquele mensageiro, quem é o mensageiro. E alguém diz: é fulano. Eles, pelo tipo do mensageiro, se sabia a mensagem. Então, só a figura do mensageiro já determinava a guerra, já sabia o resultado da guerra. E ali, com a morte de Absalão, Joabe manda o Coxita, que era o mensageiro, né, não de boas novas. E Amiás, o mensageiro de boas novas, insistiu para ir. E Joabe aconselha dizendo: meu filho, não é o seu dia, o filho do rei é morto. E Joabe despede o Coxita e ele corre. Depois de muito tempo ele insistindo, Joabe, sem saber, sem conhecer bem o que existia um outro caminho, achando que ele não chegaria a tempo, disse: vai. E ele foi. E a Bíblia diz que ele foi por um caminho das planícies e chegou primeiro. E quando o rei Davi
O atalaia diz que vem alguém, o rei Davi pergunta quem é, que ele diz que é Abiaás, e Davi diz, certamente boas novas é. Mas o atalaia grita novamente e diz, mas vem outro correndo atrás, é o coxita. Então essa confusão já começou na cabeça de Davi. E quando Ameaça chega, Davi diz, vai bem com o meu filho Absalão, teu servo Absalão. E ele começa a gaguejar. Ele não tinha mensagem. Ele era um portador de uma outra mensagem. Naquele momento, na verdade, ele não tinha mensagem. Ele era um mensageiro, mas não era o dia dele. Ele não tinha mensagem naquele dia. E nós observamos e nós ficamos parados por ver tantas pessoas se apressando tanto em dar uma mensagem, entregar uma mensagem pela qual não fora designado. Deus não o mandara. São mensageiros sem mensagem. Você vê no Facebook um atrás do outro, não desliga esse telefone. Começa a dizer, eu tenho 2 palavras para você, essa mulher que entrou agora, esse homem que entrou agora. Tudo meninice, tudo falta de conhecimento da palavra de Deus. São mensageiros sem mensagem. Quando Deus quer falar, não precisa de nada disso. Tem muita gente assumindo o papel de Ameaça, querendo levar a mensagem no dia que não é dele. Para tudo há um tempo determinado. Não queira ser um mensageiro sem mensagem. Se subires no púlpito e Deus nada der, emudeça e glorifica a Deus. Que talvez no teu silêncio Deus venha te exaltar. Porque se te exaltares em si mesmo e falar aquilo que Deus não o mandara, corre o risco de pagar um alto preço. Porque tu serás um Ameaça da vida, um mensageiro sem mensagem. Lembre-se que se Jesus não mandou falar, se cale. Se ele mandou emudecer, obedeça. Mas se ele mandou falar, tu falas. Mas lembre-se que o Ameaça era um portador de boas novas. Ele não poderia levar aquela mensagem. Qual é o seu desígnio? Invista nele. Se você já sabe o seu desígnio, tem um livro até muito bom do Dr. Mike Murdock, que o título é O Desígnio. Leia aquele livro. Descubra o seu desígnio. Tente fazer melhor aquilo que tu sabes fazer. Aquilo que você já sabe que é o seu ofício, o que Deus o designara. Porque não foi, lá no livro de João, no capítulo 15, versículo 16, se não me engano, está escrito assim: não fosse vós que escolheste a mim, mas eu que vos escolhi a vós, e vos nomeei, para que vades e dê fruto, e o vosso fruto permaneça, a fim de tudo, quando pedir ao meu Pai, ele vos conceda. Observe que não fosse vós que escolheste a mim, mas eu que escolhi a vós, e vos nomeei, para que vades e dê frutos. Então não tenha pressa em entregar a mensagem. Não precisa correria. Um só versículo na direção de Deus é capaz de salvar o mundo. Então não é por muito falar. Pense nisso. Não seja um mensageiro sem mensagem. Não diga que Jesus falou. Não diga que Jesus mandou. Se Jesus não mandou. Pense nisso. Mensageiro sem mensagem não tem resposta alguma.